Boa noite a todos. É sempre com grata alegria que a gente vem aqui bater papo com vocês, trazer um assunto que faz a gente refletir, e hoje não vai ser diferente. Eu vi a Dora dizendo aqui, né? Parece que faz um pouquinho de frio, o pessoal corre, né? Não vem, mas gente, tá cheia a casa. Talvez daí vocês não enxerguem isso, mas daqui é magnífico ver quase que todas as cadeiras lotadas, né? É a história do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Para mim está mais cheio do que vazio o salão, olhando daqui. E como dizia realmente a Neuza, o banquete é para quem está aqui, né? E quem precisa está aqui também hoje, nessa noite, né? E vai receber com certeza todo o cuidado e todo o tratamento que a espiritualidade já preparou e que vai entregar e que já está entregando para cada um de nós. Antes de adentrar no tema que nós escolhemos para falar essa noite, obrigado, Laura. Eu gostaria de lembrar a cada um de vocês, aqueles que estão chegando pela primeira vez e aqueles que estão com frequência aqui na casa, da importância do Evangelho no lar. É de extrema importância que a gente tenha que a gente conduza esse momento na casa da gente, né? Para quem ainda não faz o Evangelho no lar, vamos dizer que é um ritual, parece um ritual, né? A gente marca um horário, combina um horário com a espiritualidade, combina uma data programada ali da semana. Então, por exemplo, vou fazer na minha casa o melhor horário na segunda-feira, 8 horas da noite, ou então no sábado às 9 da manhã, é o melhor horário, o horário que está todo mundo na minha casa, está todo mundo reunido, e aí combina com a espiritualidade para que eles acompanhem você nesse momento. É necessário que você tenha, pelo menos inicialmente, o Evangelho segundo a doutrina espírita, e via de regra, no próprio Evangelho tem um roteirinho de como fazer o Evangelho no lar, né? Se não tiver, aqui na casa, nas 2 salas de atendimento ali, tem um roteirinho de como fazer o Evangelho no lar. E é importante demais que a gente faça, além de vir na casa espírita, assistir a palestra, receber o passe, receber o tratamento de cromoterapia, fazer as reflexões que as exposições espíritas trazem para a gente, é importante demais fazer o Evangelho em casa, no lar. Por quê? Os integrantes da casa, ainda que tenha alguém que more sozinho aqui, mas os integrantes da casa, todos nós, né, na verdade, nós criamos formas de pensamento que vão para dentro da nossa casa, que vão formando a psicosfera da nossa residência, do nosso trabalho, do nosso ambiente de espiritual, enfim, de todos os lugares em que a gente frequenta. E a casa da gente é o lugar que a gente volta para descansar depois de um dia de trabalho, de escola, enfim, das nossas atividades corriqueiras, né? A gente retorna para a nossa casa. E esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos que a gente tem no relacionamento com as pessoas, então os nossos sentimentos eles vão criando formas de pensamento, e isso vai ficando na nossa psicosfera, ali no ambiente da nossa casa. A gente não enxerga, ao menos aqueles que têm visão. Os que não têm visão não enxergam essas energias que ficam ali no nosso lar. E muitas vezes a pessoa chega em casa, estava tão bem, chega em casa e fica triste. Estava tão feliz na rua, chega em casa, fica esquisito, parece que o estômago está meio embrulhado, não consegue nem fazer uma alimentação. E outras situações tantas que a casa da gente causa desconforto quando a gente volta para casa. Claro que o seu desconforto pode ser algo que você comeu na rua, voltou em casa e chegou passando mal, não é? E às vezes a vontade de perder a vontade de comer pode ser por outras causas, enfim, mas via de regra pode ser também energias que estão condensadas no teu ambiente, que vão atrapalhar a tua rotina, o teu dia a dia. Às vezes a gente tem uma discussão gratuita com alguém da nossa casa, estava tão bem na rua, conversando com os colegas de trabalho, então na escola, na faculdade, estava tudo bem, chega em casa, briga com a esposa, ficou o dia inteiro longe. Chega em casa, briga com a esposa de forma gratuita, ou com o filho, sei lá, com o irmão, com o primo, sei lá, às vezes a gente mora com os avós, briga com os avós, e
e estava tudo bem na rua. Você chegou em casa, foi brigar e não entendi o que aconteceu, né? Então, muitas vezes, a nossa conduta no dia a dia, né, carregam para dentro da nossa casa essas energias da nossa postura. Então, fazer o evangelho no lar é como se a gente fosse fazer uma faxina de banheiro. Todo mundo já fez faxina no banheiro aqui? Se não fez, acompanhe alguém fazendo uma faxina no banheiro. Parece que está indo para a guerra, né? Pega o balde, a cândida, o desinfetante, pano limpo, tem gente que leva mangueira. É uma verdadeira batalha para fazer uma faxina no banheiro, né? Começa molhando, lava, joga o detergente, vai jogar cândida para desinfetar, faz todo um paranauê lá para que essa faxina do banheiro aconteça, né? E quando você chega depois que o banheiro está limpinho, você sente um ar assim, né? Depois que a pessoa joga aqueles produtos perfumados, você entra no banheiro limpo e fala, nossa, que delícia, né? O banheiro está limpinho. Fica 15 dias sem limpar o banheiro para você ver, e entra no banheiro para você ver a sensação que você tem. O banheiro já está cheirando mal, às vezes está esquisito, né? A energia que a gente cria na nossa psicosfera é exatamente igual uma energia de banheiro sujo. Se a gente não providencia limpeza, fica igualzinho um banheiro sujo. Então, eu costumo comparar o evangelho no lar com uma faxina de banheiro, porque quando a gente faz o evangelho no lar e a gente não vai estar desacompanhado, os nossos anjos protetores, os nossos amigos espirituais estão sempre junto com a gente. Quando você senta para fazer o evangelho no lar, lá na data e dia e horário combinado, eles estão com a gente. Vão queimar todos os miasmas que a gente criou, vão pegar toda a energia negativa, vão jogar cândida espiritual lá, né? Porque não vamos pegar cândida lá na nossa despensa e vamos jogar, mas vamos jogar uma cândida espiritual, vamos fazer um faxinão no nosso banheiro espiritual, naquela energia que fica muitas vezes na nossa casa. E aí, então, se houver algum irmãozinho que muitas vezes nos acompanha com intenção que não é uma intenção muito boa, que às vezes provoca aquela briga inesperada que você não sabe nem de onde é que surgiu. Às vezes você chegou em casa e falou boa noite para a esposa, boa noite só se for para você, passei o dia inteiro aqui, você não chegava, não sei o que lá, você não viu o que aconteceu, o que o filho fez, não sei o que, e já descarrega, né? E aí a briga começa às vezes sem motivo. Então às vezes a pessoa chega em casa e fica triste, estava na rua alegre, chega em casa e fica triste. Então às vezes aquela tristeza é uma tristeza de alguém que estava no ambiente, que às vezes você trouxe sem querer da rua, ou às vezes não foi tão sem querer assim, porque às vezes a gente sintoniza com aquele espírito e às vezes carrega ele para casa, muitas vezes sem ter a intenção mas às vezes a nossa sintonia se encontra com a sintonia daquele espírito que estava entristecido em um momento de tristeza nossa, às vezes na rua, e a gente carrega para casa. Então no evangelho no lar, o que vai acontecer? Os nossos amigos espirituais, identificando que existem espíritos ali que não são os nossos anjos de guarda, que não são os nossos espíritos protetores, vão de alguma forma abordar estes espíritos e vão fazer com eles um tratamento, vão fazer com eles um trabalho de convencimento para mostrar para eles que ali não é o lugar deles. Vão trazer eles para a casa espírita se for necessário, vão carregar eles para os postos de socorro que todas as cidades e os bairros têm, hospitais espirituais, para que eles sejam tratados. Às vezes algum espírito de algum vizinho desencarnou ali por perto e às vezes acompanhando a tua rotina, sabe que você é espírita, e às vezes essa pessoa está precisando vir para a casa espírita e vai na tua casa. Esse espírito vai na tua casa, ele vai na casa espírita amanhã, toda quarta ele está lá, vou acompanhar ele. E às vezes você vem não querendo vir com peso, chega aqui, toma um passo, nossa, parece que tirou um caminhão de areia das tuas costas. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu diversas vezes. E aí quando você vai embora, você sai leve, e não precisa esperar, né, o dia que você vai na casa espírita, porque se você fizer o evangelho no lar, o teu ambiente vai estar limpo, porque a espiritualidade toma conta disso para a gente. Então parece uma coisa tão simples, né? Não vou fazer o evangelho no lar. Façam o evangelho no lar. É importante demais que a gente mantenha o evangelho no lar, uma vez por semana, uma hora marcada. Coloca a sua água para fluidificar. Não precisa fluidificar só na casa espírita, você pode fazer a tua água fluida na tua casa,
durante o momento do Evangelho no Lar. Ah, Luciano, mas o dia que eu havia agendado para fazer, chegou uma visita. Extraordinário chegar uma visita durante o Evangelho no Lar, ou pouco antes do teu momento de Evangelho no Lar. Muitas vezes é a espiritualidade mandando essa pessoa para a tua casa. Se você estiver fazendo o Evangelho no Lar de forma sequenciada, que é o que a doutrina espírita aconselha a fazer, ler o livro, né, desde do comecinho até o final, uma folha por semana, vai lendo ali um trechinho do livro por semana, muitas vezes a espiritualidade sabe o que é que vai ser lido naquele dia, e aquela pessoa que vai te visitar, muitas vezes precisa ouvir aquilo, e aí você fala o que para a pessoa? Oh, agora não posso te atender, falta outra hora. Ó, você perdendo a oportunidade de fazer o bem para alguém. Então, quando a visita bater na tua porta, pouco antes do Evangelho, ou na hora do Evangelho, você não perde a oportunidade, pega essa visita, põe para dentro e diga: olha, agora é um momento fantástico, você chegou num momento extraordinário na minha casa, nós vamos falar um pouquinho de Jesus, vamos falar da doutrina espírita, vamos fazer uma oração, você é muito bem-vindo, está convidado para conosco compartilhar esse momento de alegria. Chama a pessoa, põe na tua sala, pega um copo, põe para ela também e faça o teu Evangelho no Lar com o teu convidado. Com certeza a espiritualidade mandou alguém para lá para te ajudar, né? Então é muito de extrema importância que a gente faça o Evangelho no Lar, tá? O que nós trouxemos hoje, além disso, né, que era só para falar uma introduçãozinha, mas o Evangelho não é tão importante que a gente acaba se estendendo. De alguma maneira está também ligado com o tema que a gente vai falar hoje aqui, que é o valor das pequenas coisas. Esse é um texto que eu venho trabalhando com ele desde 2016, é do Robson Pinheiro, uma avaliação do Robson Pinheiro no livro Serenidade, no capítulo 21. Ele traz esse tema, o valor das pequenas coisas, né? E ele tira uma frase lá de Coríntios 12:22, que diz assim: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E aí a gente passa a fazer reflexões atualizadas, ou talvez transcendidas, né, daquele tempo para cá. Se a gente parar para analisar a nossa máquina física, vocês já pararam para raciocinar como funciona o corpo humano? Vocês já pararam para fazer um raciocínio momentâneo que cada parte do nosso corpo, cada parte dele está totalmente conectada com a outra? Está tudo interligado, desde os nossos pés, esqueci como é que chama, a fascite plantar, eu acho, né? Dos nossos pés, que nos mantém equilibrados, em pé, até o nosso último fio de cabelo tem função. Tudo no organismo físico está interligado. Jamais sem os nossos pés a gente poderia ficar em pé aqui, né? Da maneira como todos nós estamos. As batidas do nosso coração fazem com que o sangue seja bombeado por todos os nossos vasos sanguíneos, e os nossos vasos sanguíneos estão espalhados por todo o nosso corpo. Se você fizer um cortinho aqui na testa, vai sangrar, tem vaso sanguíneo. Se você fizer um cortinho no seu cotovelo, vai sangrar, tem vaso sanguíneo. Se você fizer um cortinho lá no seu pé, vai sangrar, tem vaso sanguíneo. Se você por dentro tiver alguma doença que fira um vaso sanguíneo, vai vazar lá dentro, você vai ter uma espécie de derrame, né? Em qualquer lugar do corpo tem sangue. Alguém lembra que tem coração aqui? Enquanto a gente não está falando desse assunto, a gente não lembra, o coração está lá. Nós não precisamos falar para ele: agora para de bater que eu vou dormir, por exemplo. Diminui o batimento cardíaco que agora eu vou dormir. Alguém já fez esse exercício? Precisou fazer isso? Não. Funciona de forma automática enquanto a gente está vivo. Enquanto o nosso tônus vital que nos foi dado para passar esse período dessa reencarnação que nós estamos aqui na Terra, esse coração vai bater, sem que a gente dê uma coordenada para ele.
sem necessidade de a gente raciocinar se o nosso coração está ou não batendo. Muitas vezes a gente lembra do coração quando a gente assusta, que o coração dispara, parece que vai sair do peito, ou quando a gente se apaixona, que parece que o coração vai cair fora, não é? Ou quando a gente fica muito entristecido, que parece que o coração está doendo. São algumas horas que a gente lembra do coração. Mas no nosso cotidiano, você está trabalhando 8 horas de trabalho, você entra no teu trabalho, você fica pensando, será que meu coração vai estar tudo certo com ele? Quem fica pensando nisso, né? Da mesma maneira, cada um dos nossos órgãos são de extrema importância, seja o fígado, seja o rim, qualquer um dos nossos órgãos. Eu uso óculos, né? Estou vendo que bastante gente aqui não usa óculos. Se eu tirar o meu óculos aqui, sem brincadeira nenhuma, eu não consigo ver perfeitamente a face de ninguém. Ninguém. Estou vendo vultos, muitos. Não sei se são encarnados ou desencarnados, mas eu estou vendo só vultos. Vejam a diferença que faz para a gente uma correção que é feita por 2 lentes de vidro ou de acrílico, não sei. Quando eu volto meu óculos no meu rosto, eu volto a ver o rosto perfeitamente de todos vocês, assim como estou vendo outros amigos aqui que estão de óculos. Por que eu não enxergo quando eu tiro óculos? Porque a minha vista já está com algum problema ali. Quem não usa óculos, eu estou vendo várias pessoas que não usam óculos aqui, quem não usa óculos, espero que vocês não precisem usar óculos. Espero do fundo do coração que vocês não precisem usar óculos. A gente acostuma tanto que eu já entrei no chuveiro de óculos, já entrei na piscina de óculos, já fui dormir de óculos. Por quê? A nossa vista é de extrema importância para cada um de nós. E a gente está pegando alguns detalhes aqui, alguns itens, né? Todos nós estamos fazendo o uso do nosso pulmão nesse momento. Alguém percebe a respiração, não? Vamos fazer esse exercício para a gente lembrar que tem pulmão? Vamos todo mundo junto fazer uma aspiração bem profunda assim, ó. Mais uma. É outro movimento que nós fazemos de forma natural. Nós não precisamos raciocinar para respirar, para que o nosso pulmão puxe o ar, filtre e coloque para fora o ar poluído. Não precisamos raciocinar para fazer isso. Parece que é uma coisa boba, não é? Alguém fica pensando, eu preciso respirar agora, senão eu vou morrer? Precisa ou não precisa pensar? Ninguém precisa pensar que vai respirar, certo? Agora nós vamos fazer um exercício para vocês verem a importância de respirar. Nós vamos fazer essa aspiração, vamos puxar o ar bem fundo, vamos inflar primeiro a barriga. Vocês sabem que a gente respira com a barriga também, né? Vamos inflar a barriga, depois a gente vai fazer um segundo momento de respiração que é para inflar a caixa torácica, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que é o exercício de respiração. É assim, ó. Primeiro você enche a barriga, depois no segundo momento você infla a caixa torácica. Então você vai ver que a barriga vai ficar cheia de ar e o peito vai ficar cheio de ar também. Tudo bem? Podemos fazer? Só que tem um detalhe. Nós vamos encher a barriga de ar, vamos encher o pulmão de ar e nós não vamos soltar o ar. Tudo bem? Vamos ver quanto tempo a gente consegue segurar o ar dentro do pulmão sem colocar ele para fora? Podemos fazer? Em 3, 2, 1. Se tiver alguém que ainda não
conseguiu pôr para fora, pode continuar segurando. Todo mundo já soltou o ar? Ou tem alguém que ainda está segurando? Levanta a mão se estiver segurando o ar. Pode ir. Na hora que você terminar, você levanta a mão para mim, para eu saber que você já soltou a respiração. Temos uma pessoa que ainda não soltou a respiração. Olha que interessante. Ele ainda está segurando o ar. Quantas respirações nós já fizemos depois que nós puxamos o ar? Nada ainda? Está segurando aí? Já soltou? Eu já estava preocupado aqui, porque eu já fiz umas 300 respirações e ele ainda estava segurando. Ele tinha desencarnado. Foi fácil para vocês segurar o ar? Foi fácil? É difícil segurar o ar, não é? Parece uma coisa bem simples, mas não é, né? A respiração, ela é responsável por filtrar o ar que a gente manda para dentro dos pulmões para facilitar o coração fazer o bombeamento do sangue. Vocês sabem que no nosso sangue também tem oxigênio, né? Então vejam que às vezes parece uma coisa tão simples, mas não é. Não é. Então vejam a importância de cada detalhe que tem no nosso organismo físico. Assim é para tudo no universo. Assim é para tudo no universo. Às vezes a gente analisa uma coisa no micro e ela tem uma ligação tão grande no macrocosmo que a gente não tem noção. Se essa garrafa aqui que está gelada, se ela transpirar bastante, se a gente deixar ela fora da geladeira bastante, ela vai, em algum momento vai pingar, vai cair uma gota de água aqui sobre a mesa, vai molhar. E essas gotas, de forma individual, não fazem diferença nenhuma, vocês concordam? Uma gotinha de água pode causar um mal para alguém? Não, né? Com uma gota de água a gente não mata nem a sede. Se colocar uma gota de água na língua, não mata nem a sede, certo? Várias gotas já formaram um copo d'água e eu posso inclusive matar minha sede. Se a gente começar a juntar bastante água, daqui a pouco a gente tem uma caixa d'água. E se a gente juntar a quantidade de água que vai numa caixa d'água de 500 litros, 1000 litros, começar a juntar esse monte de água, daqui a pouco a gente tem um lago, uma piscina, um lago, daqui a pouco o negócio começa a aumentar, vai aumentando, e uma hora isso vira um rio, sei lá, tipo o rio Amazonas, que tem não sei quantos quilômetros de extensão, que atravessa estados, né, sem parar, ou o rio Piracicaba mesmo, que começa no rio Tietê, que começa numa cidade, atravessa tantas cidades e vai parar em outras cidades. E se a gente pensar um pouquinho, estender um pouquinho mais a quantidade de água, a gente vai pensar no mar, ou nos mares que nós temos no planeta Terra. Aquela gotinha de água tem importância ou não tem? Isolada não, mas se ela se juntar, como que a gente poderia raciocinar, por exemplo, os transportes hidroviários sem a união de tantas gotas de água que se unem para se transformar num rio ou num mar? Eu não faço ideia de quanto pesa, por exemplo, um navio transatlântico. Tem noção, Joaquim? Quanto pesa? Você que é cara técnico aí, não? Mas é pesado, né? Vai em cima da água, gente. Como que a gente pode desconsiderar uma gota d'água? Não pode. Se a gente traz isso para o universo espiritual, a gente pode pensar assim: eu não sou ninguém.
Ainda que a gente tenha acabado de fazer um raciocínio aqui, que o nosso organismo físico é uma máquina divina, um presente de Deus para cada um de nós que somos espíritos e estamos utilizando esse corpo físico aqui. Ainda que a gente desconsidere todo o cuidado que Deus tem ao planejar um organismo físico para que o espírito possa reencarnar num corpo humano, ainda que a gente desconsidere, a gente pode pensar assim: eu não sou ninguém, sozinho eu não sou ninguém, eu não tenho, sei lá, eu estou desvalorizado no mercado. Pensar assim. Será que de verdade você não tem importância para a humanidade? Será que as tuas ações, por mais que você pense que elas são pequenas, não têm importância para a humanidade? Será que você não é a luz de alguém? Será que a sua chama, a chama divina que você tem em você, que você carrega com você e que você pode e deve espalhar para as pessoas na humanidade, será que não vai fazer diferença na vida de alguém? Quantas e quantas histórias nós não conhecemos, que uma palavra, um ombro amigo, um abraço, um aperto de mão transformou a vida de uma pessoa. Então, quando a gente imaginar que a gente não é nada, que a gente não serve para nada, que a gente não presta, que a gente não está fazendo diferença no plano terrestre, lembrem dessa noite. Lembrem dessa noite. Nós somos deuses. Nós temos a centelha divina dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os aspectos divinos estão dentro do ser humano. E eles podem parecer bem pequenos, mas eles não são. Eles não são. Quando nós desenvolvemos a capacidade de olhar para o lado e enxergar o outro, e enxergar a dor dele, e sentir a dor do outro, quando a nossa empatia chega num estágio que a gente consegue lembrar do Cristo quando a gente olha para o outro, para não fazer julgamento, para ajudar sem esperar nada em troca. Quando a gente encontra no outro a gente mesmo, e aí a gente vai fazer pelo outro que a gente gostaria que o outro fizesse pela gente, a gente entende a mensagem do Cristo e a gente entende quão grande a gente é, de quanta importância cada um de nós tem para o universo. Vejam quanto legado algumas pessoas trouxeram para o planeta Terra. Pensem nas ações de Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, através da caridade material e moral que aquele homem fez pelo tempo que passou pela Terra. Luciano, mas Chico era rico. Aonde? Chico era pobre, nasceu e morreu na humildade, mas financeira, né? Mas Chico era rico, riquíssimo, milionário, de amor e de caridade. Ele entendia que dentro dele Deus realmente estava habitando, e ele fazia com que a divindade que tinha dentro dele chegasse nas pessoas, seja através de uma psicografia para acalentar o coração das pessoas, seja através de uma mensagem trazida do além de um parente que estava confortando um parente que estava encarnado, que estava em sofrimento,
Quem não conhece a história do Chico, acho que todo mundo conhece, mas Chico trouxe muito conforto para o planeta Terra. Mas como o Chico tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que talvez não tenham a notoriedade que o Chico teve e que talvez ele nem quisesse ter, mas que foi maior do que ele, né? Ser notável no planeta Terra. Mas existem muitas pessoas que não precisam ficar famosas para fazer o bem, para fazer a caridade. Às vezes um bom dia verdadeiro, amoroso seu pode salvar a vida de alguém. Às vezes um braço, um ombro estendido, um ouvido estendido para um vizinho que está em dificuldade pode salvar a vida de alguém. Às vezes fazer uma oração, não precisa ser uma oração decorada, mas muitas vezes você pode fazer uma oração por alguém que está em aflição, por alguém que está em desespero, por alguém que passa dificuldades materiais. Se você não puder levar o pão, leve uma oração. Vocês não têm noção da força que tem uma oração em benefício de alguém. Uma oração sincera, verdadeira, movimenta o plano espiritual em favor daquele que você está orando. E você pode salvar a vida de alguém com uma oração, através de uma oração. Então, nós não podemos entender que as pequenas atitudes que a gente tem, que os pequenos gestos que a gente tem, que a gente pode ter em favor de alguém, não vão mudar nada. A gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que lembrar do Cristo e fazer todo o bem que for possível, porque às vezes um gesto pequenininho seu pode transformar uma grande gama de coisas. Você pode salvar uma pessoa, um bairro, sei lá, uma comunidade. Então a gente tem que lembrar sempre que assim como o menor órgão do nosso corpo ou o maior órgão do nosso corpo tem importância no todo da matéria física, nós também somos de extrema importância, cada um de nós somos de extrema importância para o sucesso da humanidade. Que Jesus possa tocar o coração, a mente e o espírito de cada um de nós nesta noite, que nós possamos entender a grandiosidade que nós somos, que nós possamos compreender que Deus está dentro de nós, que nós carregamos todas as benesses divinas dentro de nós e que nós podemos, com essas benesses, estender muitas vezes para aqueles que ainda não compreenderam que também tem essas benesses dentro deles. Que Jesus nos abençoe a todos, que a noite possa ser abençoada. Gratidão.